Fala galera, beleza? Todd na área. Vou fazer uma revisão aqui voltada para o Instituto Federal Paraná. Prova que vai acontecer agora, pessoal, dia 20 de outubro, dia 20 do 10. Pois é, inscreva-se no meu canal, deixa seu like, é muito importante para mim e, sobretudo, compartilha com os colegas. Tenho certeza que vocês irão gostar. Esta revisão ela vai se basear em exercícios e teoria, tudo bem? Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Pessoal, vamos então para a questão número 1, beleza ou não? Beleza. Questão número 1. Os seres vivos dependem do meio em que vivem, além do ar, da água, do solo e da luz. Também dependem das relações com outros seres vivos. Nessas relações ecológicas podem ocorrer benefícios para todos os seres vivos ou apenas para uns, e prejuízos para outros. Assinale a alternativa que define corretamente o tipo de relação ecológica. Então nós já percebemos que vai falar sobre relações ecológicas. Muito bem, galera, o que seriam relações ecológicas? Um assunto da ecologia muito importante que estuda aí as interações entre os seres vivos. Essas interações são positivas ou negativas, harmônicas ou desarmônicas. Elas podem ser interações entre seres da mesma espécie, sendo chamadas de intraespecíficas, ou entre espécies diferentes, sendo conhecido por interespecífica. A primeira relação ecológica aqui que nós vamos abordar é a chamada colônia. Ela é uma relação harmônica positiva e intraespecífica entre seres da mesma espécie, onde existe uma ligação anatômica corporal entre um indivíduo e outro. Nós vemos isso, por exemplo, nos chamados recifes de corais. Sociedade, uma outra relação harmônica. Então, é uma relação também intraespecífica entre seres da mesma espécie. Todavia, difere de colônia, pois os indivíduos não apresentam uma ligação corporal ou anatômica entre eles, apresentando ainda um fenômeno chamado de hierarquia. Encontramos em insetos sociais como abelhas e cupins. Outra relação aqui chama mutualismo, uma relação obrigatória, positiva harmônica, entre seres de espécies diferentes. Nesta imagem você vê um líquen. O líquen é uma relação entre algas e fungos, onde ambos são beneficiados. Os fungos fornecem um estoque maior de água para as algas e elas fazem fotossíntese entregando glicose para o fungo, que é um ser heterótrofo. Temos também mutualismo acontecendo no estômago de ruminantes, como a vaca. Bactérias e protozoários que digerem a celulose estão presentes no seu estômago. Essas bactérias e esses protozoários produzem a enzima celulase. Digerem a celulose que vem do capim, fornecendo energia para a vaca. Em troca, a vaca dá um local protegido, quente e com alimentação farta para as bactérias e para os protozoários. Temos também mutualismo numa associação chamada de micorrizas, onde fungos e raízes se ligam de maneira obrigatória. Os fungos aumentam a capacidade de absorção de água do solo, entregam para a planta e a planta faz mais glicose, que entrega ao fungo. Uma outra relação harmônica aqui é chamada de protocooperação, ou mutualismo facultativo. Por que mutualismo facultativo? As duas espécies apresentam uma relação positiva, porém não há uma obrigatoriedade. Nesta imagem aqui você vê um jacaré, um crocodilo, com um pássaro chamado pássaro palito, que alimenta-se de pedaços de carne situados entre os dentes, livrando o jacaré e o crocodilo do incômodo da carne entre os dentes, e em troca, o pássaro palito obtém uma alimentação farta. A outra relação positiva aqui é chamada de comensalismo. É uma relação entre espécies diferentes, onde sobra resquícios alimentares e é alimentado por outra espécie. Um peixe chamado peixe rêmora, ou peixe piloto, ele fica sempre próximo ao tubarão e acaba comendo o que sobra da carcaça que o tubarão dilacera no mar. Inclinismo é uma relação de moradia, harmônica positiva e entre espécies diferentes. Por exemplo, nesta imagem nós vemos o peixe agulha ou Phileasfer entrando no pepino do mar e se alojando dentro. Agora, se o inquilinismo for de plantas, nós dizemos epifitismo. Orquídeas, bromélias e pteridófitas
costumam viver em cima de outras plantas, em busca de luz. Chamamos isso de epifitismo. Agora, as relações elas podem ser negativas. Nós temos o canibalismo, relação negativa, desarmônica, entre seres da mesma espécie, portanto, intraespecífica. Canibalismo acontece alimentação, e nós temos aqui a viúva negra como exemplo. Predatismo também é uma relação de alimentação, negativa ou desarmônica, entre espécies diferentes. É a leoa que corre atrás da zebra. Temos o parasitismo, que também é uma relação de alimentação ou nutrição, entre parasitas e hospedeiros. É uma relação negativa ou desarmônica, e entre espécies diferentes. Temos na primeira imagem o esquistossoma mansoni, que provoca a barriga d'água. Pernilongos e mosquitos, que são ectoparasitas, bem como a sanguessuga também. Amensalismo ou antibiose. É uma relação desarmônica negativa entre espécies diferentes e também entre seres da mesma espécie. Nesta imagem nós vemos o fungo Penicillium produzindo uma substância chamada penicilina que mata outro ser ou afugenta e inibe o crescimento de outra espécie. Na competição nós temos uma relação negativa para os dois, podendo ser uma competição intraespecífica entre seres da mesma espécie ou interespecífica entre espécies diferentes. Quando eles ocupam o mesmo nicho ecológico e compartilham algumas características peculiares a eles, eles vão competir e geralmente isso chama de princípio de exclusão de Gauss. Uma população pode acabar entrando em extinção, ok? Vamos fazer a questão então. Letra A. No predatismo, um organismo se beneficia sem prejudicar o outro? Não, a leoa correndo atrás da zebra ocorre prejuízo da zebra. B. No parasitismo, um organismo se alimenta de sobras do alimento de outro? Não, isso seria comensalismo. C. A sociedade é uma associação de seres da mesma espécie, na qual cada indivíduo tem uma tarefa, caracterizando assim uma divisão do trabalho. Perfeito, galera. Hierarquia. Resposta correta é a letra C. Vamos para a questão número 2, ok? Questão número 2. O ciclo celular completo pode durar algumas horas ou muitos anos, dependendo do tipo de célula e de suas características fisiológicas. Sobre o ciclo celular e suas fases, assinale a alternativa correta. Ok, pessoal, resumidamente, as divisões celulares são do tipo mitose e meiose. A mitose é uma divisão equacional, ou seja, ela vai manter o mesmo número de cromossomos, conserva a mesma quantidade cromossômica e formam duas células filhas idênticas. Portanto, nós temos uma progressão geométrica de razão 2, onde uma célula vira duas, duas viram 4, 4 viram 8 e assim por diante. É muito usado para regenerar tecidos, para o processo de crescimento. Meiose é uma divisão reducional, reduzindo pela metade o número de cromossomos. Formam-se 4 células haploides ao final. E existe a meiose 1 e a meiose 2. É por isso que formam 4 células ao final. A meiose 1 é reducional e a meiose 2 é equacional. Via de regra, a meiose acaba formando células sexuais, os gametas, em animais, e esporos, em vegetais. Mas para fazer divisões celulares, é preciso entrar num ciclo. Um ciclo de crescimento, reprodução e morte. Esse ciclo é chamado de ciclo celular. O ciclo celular basicamente divide-se em intérfase e fase M. A intérfase é a fase que compreende 90% do ciclo, ou seja, é a maior parte do tempo de vida de uma célula. Basicamente dividida em subfase G1, S e G2. G1 e G2 tem a ver com síntese de proteínas, enquanto que a fase S tem a ver com a duplicação do DNA. Entrando na fase M, basicamente nós temos a prófase, metáfase, anáfase e telófase. No caso da mitose, nós temos na prófase o desaparecimento da carioteca e do nucleolo, a reorganização das fibras mitóticas do fuso e do áster, e temos também a migração dos centríolos para polos opostos. Já na metáfase da mitose, os cromossomos atingem a máxima condensação ou espiralização, sendo possível enxergá-los no microscópio óptico comum. Eles formam um alinhamento que é chamado de placa metafásica ou equatorial. Então vem a anáfase, que separa as cromátides irmãs para polos opostos, e a telófase, que é o oposto da prófase, divide a célula em duas, fenômeno chamado de citocinese. Na meiose nós vamos ter também essas mesmas habilidades. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1.
enquanto que na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. É importante compreender que na meiose 1, que é reducional, nós temos dois eventos. Na prófase 1, nós temos o crossing over, ou permuta, que é uma recombinação entre genes de cromossomos homólogos. Já na anáfase 1, nós não temos a separação das cromátidas irmãs, nós temos a separação dos cromossomos duplicados homólogos, fenômeno este que confere a redução do número de cromossomos. Exemplo, na espécie humana nós temos 46 cromossomos em uma célula diploide. Após a anáfase 1, as duas células formadas após a meiose 1 terão 23 cromossomos, que é metade de 46. Tudo bem? A meiose 2, por ser equacional, ela é muito semelhante à mitose. Vamos fazer a questão? Letra A. Intérfase é o período entre duas mitoses sucessivas. Correto. E é a fase de menor duração do ciclo? Não, galera, eu falei que é a fase de maior duração do ciclo. B. No período G1 da intérfase, ocorre a síntese de DNA? Não, é de RNA. Errado. C. A mitose é também chamada de divisão reducional? Não, a mitose é uma divisão equacional. D. Na meiose, além de reduzir o número de cromossomos, ocorre o fenômeno de permutação, que é aquilo que eu chamei de crossing over, ok? Dessa troca resulta a recombinação genética, ou seja, formação de cromossomos diferentes dos da célula-mãe. Perfeita, a resposta correta é a letra D. Questão 3, galera. O nitrogênio é um importante elemento constituinte dos seres vivos, como parte das proteínas e dos ácidos nucleicos. Encontra-se fundamentalmente na atmosfera, compondo quase 78% dos gases que o formam, e também está presente nos restos orgânicos em decomposição. Sobre o ciclo do nitrogênio, assinale a alternativa correta. Ok, então para falar desse ciclo do nitrogênio, nós temos que entender que é importante compreender devido aos fixadores de nitrogênio serem procariontes. Quem são procariontes? Bactérias, por exemplo. É importante na rotação de cultura, rotacionando, por exemplo, soja com milho. E nós temos a adubação verde. Então são alguns conceitos importantes para se levar ao vestibular. As etapas do ciclo do nitrogênio são fixação do nitrogênio, amonização, nitrificação, que compreendem duas subfases, a nitrosação e a nitratação, e a desnitrificação. Então na imagem acompanhem comigo. O nitrogênio gasoso ou atmosférico, ele é fixado por bactérias que se alojam em raízes de leguminosas como a de soja. Essas bactérias são chamadas de Rhizobium. As bactérias Rhizobium pegam o nitrogênio e conseguem transformá-lo em amônia, processo esse chamado de fixação de nitrogênio. A amonização tem a ver com as excretas nitrogenadas liberadas por animais e pelo processo de decomposição, que acabam liberando íons amônio no solo. Bom, amônio ou amônia, eles vão ser transformados em nitrito. Esse nitrito é transformado graças à ação de bactérias chamadas de nitrosomonas. Já as nitrobacters pegam o nitrito e conferem nitrato. O nitrato é a forma mais estável para uma planta absorver pelas raízes, e esse nitrato vai compor o quê? Ácidos nucleicos e proteínas. O excesso de nitrato do solo é retroconvertido em nitrogênio gasoso novamente, que vai para a atmosfera graças a bactérias desnitrificantes, que é a última etapa chamada de desnitrificação. Esta bactéria é conhecida por pseudomonas, ok? Agora a gente pode resolver a questão. Letra A. A amônia produzida pelos biofixadores é transformada em nitrato e em seguida em nitrito. Não, é o contrário. Primeiro vem o nitrito e depois vem o nitrato. B. O nitrogênio gasoso pode ser incorporado diretamente por plantas e por bactérias? Não, plantas são incapazes de incorporar diretamente o nitrogênio gasoso. C. Os bivalves marinhos, teredos, são o único exemplo do reino animal em que existe mutualismo com bactérias fixadoras de nitrogênio. Pessoal, sinceramente, sacanagem cair isso para ensino médio. Por quê? Isto é muito específico, isto é muito peculiar. Agora veja bem, segundo a autora Sônia Lopes, autora do livro de biologia, ela chama atenção para moluscos teredos, que são bivalves, em que existem bactérias encontradas em suas glândulas e em suas brânquias.
Apresentam basicamente duas funções, e uma delas é de fixação de nitrogênio. A outra função, pessoal, é produzir a enzima celulase, que digere madeira. Portanto, este item ele é um item correto. Resposta letra C. Questão 4. Ao entrar no organismo, o alimento percorre diferentes órgãos, em que sofre várias transformações. Assinala a alternativa que descreve corretamente o local e a transformação correspondente. Ok, pessoal, nós vamos falar do sistema digestório, ok? Que é um sistema responsável por quebrar macromoléculas em tamanhos menores, as chamadas micromoléculas, promover também a sua absorção e fornecer a matéria-prima para conferir energia. Sendo assim, podemos dividir a digestão em digestão mecânica e digestão química, ok? A digestão mecânica vai ser todo o processo em que quebram os alimentos em tamanhos menores, mas numa visão macroscópica. Já a digestão química tem a ver com as enzimas, os processos enzimáticos. Bom, a boca é o local que realiza as duas digestões, a mecânica e a química. A mecânica é promovida pelos dentes, basicamente. Os dentes, no adulto, são em 32, considerando, é claro, o dente do juízo ou siso. Entre os tecidos que têm o dente, nós temos os seguintes: esmalte, dentina e polpa. Vocês, alunos, têm que saber que o esmalte é o tecido mais rígido do corpo humano. Ele é feito de hidroxiapatita. Já a polpa apresenta raízes como nervos e vasos sanguíneos. Se você sente dor de dente, é porque você está com algum problema na polpa. Os dentes são divididos em incisivos, caninos, pré-molares e molares. Incisivos feitos para cortar, caninos feitos para perfurar, pré-molares e molares feitos para triturar, ok? Este alimento vai para a faringe, que é a sua garganta, e você deglute esse alimento. Esse bolo alimentar, então, é conduzido pelo esôfago até o estômago. O estômago é uma bolsa que armazena o suco gástrico. Esse suco gástrico é feito de HCl e uma enzima chamada de pepsina, ok? O HCl faz o quê? Ativa o pepsinogênio em pepsina, e é no estômago que ocorre a digestão de proteínas. Valeu? Voltemos a falar da boca. Lá na boca também ocorre a digestão, mas não das proteínas, e sim do amido e do glicogênio, usando uma enzima chamada de amilase salivar e transformando esse amido em maltoses, que são fragmentos de açúcares. No estômago, então, as proteínas são digeridas em tamanhos menores, que são os peptídeos. O pH do estômago é por volta de 1 a 2, e o hormônio responsável por aumentar a secreção de suco gástrico chama gastrina. Este alimento vai para o intestino delgado, que é conhecido por tripa. Tem 6,5 metros a 7 metros, dividido em duodeno, jejuno e íleo. O seu pH é alcalino por volta de 9, graças à presença de íons bicarbonatos liberados pelo pâncreas. A função do intestino delgado é realizar a digestão e a absorção dos nutrientes. Este alimento agora no intestino, chamado de quilo, vai para o intestino grosso, onde será removido a água deste alimento. Logo, a água é absorvida no intestino grosso, que tem mais ou menos 1,5 metro, e é dividida em cólon ascendente, transverso, descendente e sigmoide. As fezes chegam ao reto e lá se acumulam até sentir a necessidade de evacuar, abrindo o esfíncter anal. As principais enzimas são pitialina, está na boca, pepsina, está no estômago, tripsina, liberado pelo pâncreas e atua na digestão de proteínas, só que no intestino, e a lipase pancreática, que é liberado também pelo pâncreas e atua na digestão de lipídios no intestino. Ok? Vamos fazer as questões. Letra A. No esôfago ocorre a digestão das proteínas? Errado. No estômago. B. Na boca acontece a digestão do amido? Perfeito, graças à enzima amilase salivar. Portanto, a resposta aqui é a letra B. É isso aí, galera do Instituto Federal do Paraná. Gostou dessa aula? Eu espero que sim. Deixa seu like, se inscreva. Um grande beijo. Tchau, galera.